E no nosso quadro de saúde dessa tarde, nós vamos conversar com o médico oncologista, o Dr. João, que vai falar pra gente sobre o câncer de intestino, que muitas pessoas ficam com aquelas dúvidas sobre os sinais, o diagnóstico, então ele vai explicar pra gente nesse bate-papo. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Lisonjeado em falar sobre o câncer de cólon, uma doença que a gente trata muito no consultório, uma doença muito incidente no nosso país, no mundo todo, a incidência aumentando. Então, acho um tema muito relevante. Até para as pessoas ficarem alertas sobre os sinais e já buscar o diagnóstico precoce, né, doutor? Exatamente. Como a maioria ou todos os tumores malignos, o diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura desse paciente, né? Então, saber dos sinais de alerta, traz o diagnóstico mais precoce e a cura muito mais elevada, né? Que é o que a gente busca, né? Busca sempre curar o paciente, deixar o paciente bem. E, doutor, então, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer do intestino? O cólon, ele é um órgão que recebe conteúdo intestinal digerido já pelo estômago, parte absorvido pelo intestino delgado, depois chega no cólon. A função primordial é a absorção de líquido, mas também podem ficar naquele interior do cólon muitas toxinas. E por que eu falo isso? Um dos fatores de risco para desenvolver o câncer de cólon seriam a dieta rica em proteínas animais, né? Então, se consome muita carne gordurosa todos os dias, todas as refeições, aumenta estatisticamente o risco para câncer de cólon. A baixa ingesta de fibras, né? Então, frutas e vegetais, verduras, também, porque as fibras dentro do intestino auxiliam na limpeza do órgão, uma limpeza até mecânica do órgão, né? Pois ele faz movimentos de contração para empurrar o conteúdo. Então, isso também promove uma limpeza do cólon. Outro fator de risco importante é o sedentarismo, né? O sedentarismo, sobrepeso e obesidade. A gente sabe que também aumenta o risco para câncer de cólon. Então, comparado aos grupos de pacientes ativos, eutróficos, esses pacientes geralmente desenvolvem muito menos tumores de cólon. Aí, os outros fatores de risco importantes é o consumo de álcool, né? Lembrando assim, não existe uma dose segura para consumo de álcool, porém, pequenas doses parecem ter pouca relação, porém, pouca não é nenhuma, né? Então, não existe. Então, consumo, mas principalmente consumo moderado a elevado de álcool, o tabagismo, sem dúvidas, também um fator de risco aí bem importante para esses pacientes, e os fatores que são hereditários, né? Esses são imutáveis, porque a gente já nasce predisposto a isso, mas são a grande minoria, né? A grande minoria dos tumores de cólon são relacionados à causa hereditária, familiar. Então, os principais são esses. E, doutor, sobre os sintomas, geralmente, assim, que a pessoa pode começar a desconfiar que tem algo de errado, quais são, assim, os de alerta? Então, o cólon, ele é um órgão que pode trazer sintomas visíveis, né, como sangramento nas fezes, esse é um dos sintomas. A alternância do hábito intestinal, então, o paciente que a vida toda teve o intestino regular, uma evacuação por dia, começa a passar uma semana com muita diarreia, a outra semana constipado, diarreia novamente, constipação novamente, por vezes muito muco, isso já é um sinal para ficar de alerta. Emagrecimento, né? Emagrecimento sem nenhuma causa aparente, né? O paciente começa a perder peso, mas está comendo normalmente, praticando suas atividades normalmente. Então, esse levanta também, claro, um sinal de alerta, né, para o câncer de cólon. Dores abdominais, aí, geralmente são tumores mais avançados que vão causar, né? Então, são mais esses sintomas relacionados ao intestino, que são os principais, assim. Claro que a gente fala de diarreia, constipação, pode acontecer em qualquer momento da vida, mas se isso torna crônico, pode ser um problema, né? A gente fala para uma população que começa aí aos 40 anos, que começa a aumentar a incidência de câncer de cólon, mas principalmente o paciente pós-50, né? A gente vê que tem um pico de incidência dos tumores de cólon lá pelos 60, 66 anos, então nessa idade a gente tem que ficar mais alerta a esse tipo de sintoma. E é tão importante, né, doutora, até como a pessoa começar a perceber esses sintomas, já buscar ajuda para fazer esse diagnóstico precoce ou até para entender o que está acontecendo, né? Exatamente, a grande maioria dos pacientes que vão ter esses sintomas não vão ter tumores malignos no intestino. É bom isso ficar claro, assim, não é porque você tem esse sintoma que você está com câncer no intestino. Graças ao bom Deus não é isso, né? Mas fica um alerta para investigar, né? Existem doenças inflamatórias intestinais, que também são um fator de risco para câncer de cólon. Existem uma série de outras afecções, né? Até parasitoses intestinais podem causar isso.
mas tem que ser diagnosticado, né? Senão tu fica sem tratar por muito tempo e isso sim pode levar a outros problemas até. Né? E esse diagnóstico, doutor, geralmente como que ele ocorre? O diagnóstico do câncer de cólon, basicamente, é feito através de um exame que chama colonoscopia. Né? A colonoscopia é um exame que tem a intenção de diagnóstica, né? Então visualizar o câncer de cólon, mas também, e principalmente aqui, é preventiva. Né? Então, fazendo um paciente assintomático a colonoscopia, ela traz o benefício de poder diagnosticar pólipos que possivelmente podem progredir para tumores de cólon. Mas a pergunta era, qual é a forma de diagnóstico? A colonoscopia é a principal, com a biópsia desta lesão. Né? Seguida, claro, das tomografias de abdômen, exames de imagem abdominais. Né? Na oncologia, na grande maioria dos tumores, a gente precisa de biópsia. Né? Então, a colonoscopia já nos faz essa biópsia. Né? Então, já tira a biópsia, tem o diagnóstico, e aí progride-se depois para as fases de tratamento. E por isso que é indicado, então, doutor, por exemplo, a pessoa que chegou aos 50 fazer pelo menos uma vez por ano a colonoscopia? A periodicidade não necessita ser anual, né? Mas sim, qual que é a indicação aqui no país, no Brasil, para a colonoscopia? Pacientes assintomáticos, ou seja, sem nenhum sintoma, a partir dos 50 anos. A periodicidade do exame, para quem não tem nenhum achado na colonoscopia, não tem divertículo, não tem nenhum tipo de pólipo, é a cada 10 anos. Entre 5 e 10 anos, mas é 10 anos, por regra. Neste ano aqui no Congresso Mundial da ASCO, foi no começo do ano, em janeiro, teve um dia só debatido sobre cólon, pois a incidência dele vem aumentado muito. A mortalidade foi o tumor que mais aumentou a mortalidade agora, nos últimos anos. Tanto é que ela ocupa o segundo lugar hoje, né, em homens e terceiro lugar entre as mulheres na mortalidade. Então, uma mortalidade muito alta por câncer, né? Então, propôs-se que a colonoscopia seja realizada 5 anos antes dos 50. Então, começar aos 45. Para pacientes, repito, assintomáticos. Pacientes com sintoma, que foram aqueles que a gente conversou antes, aí não existe um prazo, né? Tem o sintoma, começa o exame. Mas, via de regra, então, no país está valendo que pacientes acima dos 50 devem fazer o exame. Pacientes que diagnosticam alguns tipos de pólipos, aí a periodicidade é diferente. Pode ser semestral, pode ser anual, bianual, trianual, a cada 5 anos. Então, daí depende dos achados. Se não tiver nenhum achado, 10 anos é um bom prazo. E sobre aquele exame, doutor, do sangue oculto nas fezes, como que funciona? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de receio da colonoscopia, porque a gente sabe que um preparo demanda um pouquinho de um cuidado, enfim, é essencial. Então, às vezes as pessoas acabam indo para esse outro tipo de exame, né? Isso. O sangue oculto nas fezes também é um exame de rastreamento para câncer de cólon. Não faz diagnóstico, né? Não é possível você entender de onde que vem aquele sangue. É um exame que idealmente é feito anual, né? Todo ano, a partir dos 40 anos já pode começar a ser feito. Porém, apesar de ele não ter um preparo de uma colonoscopia, ele exige também uma alimentação bem adequada nos dias que antecedem, pois consumir muita carne vermelha, alimentos com corantes vermelhos, beterraba, por exemplo, é um alimento bem vermelho, contamina o exame e você tem um falso positivo naquele exame. Então, talvez tem que ter um cuidado também com a dieta. É um exame que é interessante, né, também como rastreamento, por ser barato para a população em geral. Né? A colonoscopia é um exame que demanda preparo, como você falou, demanda um dia de anestesia, né? Um custo maior, mais elevado. Então, populacional, o sangue oculto é um bom exame. Né? Pois, quando positivo, você indica a colonoscopia. Então, você acaba diminuindo o número de pacientes que fazem colonoscopia. Mas a partir dos 50, colono, sem dúvidas, é o melhor exame. E sobre o tratamento, doutor? Eu sei que depende muito do estágio, da maneira que está, mas até o pessoal, assim, de uma forma geral, entender esse tipo de câncer, como que ele ocorre? Muito bem falado, Núbia. O tratamento depende muito do estadiamento do tumor, né? Mas basicamente a gente divide em tumores apenas locais, tumores localmente avançados, que são aqueles que começaram no intestino, foram para as ínguas ali regionais, e os tumores metastáticos, que foram para outros órgãos. A base do tratamento dos tumores de cólon é a cirurgia. Então, sempre que possível, a gente vai operar o paciente, né? Como eu havia falado, o cólon tem alguns locais, né? Então ele começa à direita, ascende até o fígado, vai ao outro lado do abdômen, que chama cólon transverso, desce aqui para a região mais baixa esquerda do abdômen e se direciona ao reto e ao canal anal. Cada localização dessas tem um tratamento diferente cirúrgico, mas basicamente é a cirurgia.
né? Então, a cirurgia do câncer de cólon consiste na ressecção do tumor com margens, ou seja, a partir do tumor, algum segmento de cólon normal, margens de segurança que a gente fala, também depende muito do local, do tamanho, do paciente também, né? E a ressecção dos linfonodos. Então, com ou sem o uso da bolsinha, se os pacientes ficam com mais medo no câncer do intestino de operá-lo, é o uso da colostomia ou da ileostomia, né? Não é habitual, é exceção a gente usar isso, né? A não ser nos tumores de reto muito baixo, mas a grande maioria dos pacientes ou não usam ou usam por tempo muito curto, né? Que é um tempo de cicatrização mesmo, e depois ela é fechada e a vida segue normalmente. Então, a base é essa. Para os tumores que têm essas linfonodos, aquelas ínguas próximas do tumor comprometidas já, que é um tumor localmente avançado, o tratamento quimioterápico é feito como adjuvante, como complementar. Geralmente aí dura uns 4 a 6 meses esse tratamento e pós-acompanhamento. Agora, para os pacientes com tumores metastáticos, é um caso bem à parte, depende de onde é a metástase, né? Existem metástases em todos os locais do corpo, mas primordialmente as metástases são hepáticas, são no fígado, né? Também tem benefício o tratamento cirúrgico associado à quimioterapia, né? Para metástases pulmonares também, né? É mais o tratamento quimioterápico, mas também a cirurgia pode fazer parte disso. Digo que quase sempre ela faz parte do intestino, porque se a gente não opera o tumor primário, mesmo no paciente que tem uma metástase, ele pode vir a complicar, ele pode vir a obstruir, pode vir a sangrar e atrasar a quimio do paciente, né? Então a cirurgia é a base desse tratamento. Então, em resumo, cirurgia, quimioterapia. Aí, existem outras técnicas mais avançadas hoje, né? Imunoterapia em alguns casos, tem casos selecionados, tem bastante estudo ainda também, andamento para os pacientes mais graves. Mas, basicamente, seria isso. E, doutor, tocando nesse assunto, já que você falou da imuno, como é algo bem novo, como que está funcionando esse tratamento? Até porque as pessoas, às vezes, ficam assim, tão acostumadas a ouvir falar, ou conhecem familiares próximos da rádio, da químio, e agora esse novo forma de tratamento. Explica um pouquinho para nós. Isso, a oncologia tem avançado muito, graças a Deus, né? O cenário de tratamento sistêmico, que é tratar o paciente em todas as áreas do corpo, tentando achar uma via de levar a medicação para tudo, né? A quimioterapia foi a base disso, né? Mas a quimioterapia tem uma função mais tóxica um pouco, de matar a célula, né? Hoje a imunoterapia vem como um grande auxílio nisso, né? A imunoterapia funciona, em resumo, né? Como se a gente estimulasse o sistema imunológico do paciente a lutar contra aquela célula lá, né? Lembrando, isso também é muito importante, que a imunoterapia não é para todos os pacientes. Ela funciona para alguns pacientes, que também não são a maioria, aqueles que possuem esse marcador. Existe um marcador para as imunoterapias, né? Então, esse marcador tem que estar presente. Mas, basicamente, é isso. A gente estimula o sistema imunológico, né? Alguns tipos de células, linfócitos, a lutarem contra aquelas células tumorais. Auxilia bastante hoje, né? Existem outras ainda, além da imuno, né? Terapias-alvo, né? Então, a gente pesquisa um alvo genético daquele tumor, né? Não uma mutação genética hereditária, mas um alvo tumoral, que existem drogas específicas para aqueles alvos. Então, a oncologia tem avançado muito assim, nessas áreas. E bom, isso, doutor, traz uma tranquilidade, porque se a gente voltar no tempo, há uns 15, 20 anos atrás, quando a pessoa recebia um diagnóstico de câncer, já era basicamente um diagnóstico de vou morrer. E agora, com esse tempo, com esse tratamento tudo, é uma outra opção que as pessoas não tem saída, e a gente vê tantos casos de sucesso no tratamento, né, doutor? Muito, muito. Esses últimos 20 anos revolucionaram a oncologia realmente, assim, tanto no entendimento da doença, que eu acho que é até mais importante, mas também no tratamento, né? Isso que falou era verdade, né? 20 anos atrás era muito difícil você curar um paciente, né? Hoje, quando você não consegue curar, você consegue prolongar a vida e prolongar a vida bem, né? Vivendo bem. A ideia é deixar mais tempo bem vivido de vida, né? Então, as medicações a gente entende que algumas vezes a associação de medicações funcionaram melhor, diminuem os efeitos colaterais, novas drogas, imunoterapias, terapias-alvo. Então, hoje tem muito tratamento disponível e a gente consegue dar muita boa qualidade de vida para os pacientes, curar pacientes que eram incuráveis antigamente, né? Isso com certeza. E sobre a prevenção, então, doutora, a gente sempre fala, até nos bastidores a gente estava conversando aqui, que é uma coisa que sempre a gente fala, mas é sempre importante vocês da área de saúde reforçar, porque é aquela coisa,
tem que sempre estar puxando a orelha, né, doutor? Com certeza. A prevenção para o cólon, para todos os tumores, né, é o principal, eu diria, né? Para você não desenvolver o tumor, existem alguns caminhos a serem seguidos, né? Então, excetuando-se os pacientes que têm predisposição genética, porque esses aqui a gente não consegue mudar o gene, nos outros todos a gente consegue mudar, né? Basicamente são os hábitos de vida, né? Então, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, né? Essas são duas bases aí para a gente não desenvolver. A prática regular da atividade física, para quem é meu paciente e está nos assistindo, sabe que eu cobro todos os pacientes no consultório, basicamente, até porque eu gosto muito, mas não é nem por isso, né? É porque a atividade física impacta demais no paciente, né? Primeiro, reduz muito o risco dele desenvolver um tumor. Caso ele venha a desenvolver o tumor, ele tem muito mais chance de se curar, estando eutrófico, estando com a musculatura boa, né? Então, a atividade física é muito importante. A dieta, como eu falei, rica em frutas, vegetais, verduras, e tentando deixar um pouco mais de lado, não é excluir, porque a gente sabe que a nossa alimentação é baseada em carne vermelha, mas tentar, se for consumir carne vermelha, carne mais magra, né? A carne mais vermelha, gordurosa, é a que mais causa dano lá para o cólon, né? Então, dieta, atividade física e hábitos saudáveis. Acho que isso é o que fica para a prevenção do câncer de cólon. Doutor, quero te agradecer então mais uma vez pela sua participação na corrida do consultório, que hoje deu tempo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. Então, gente, vamos ter esses cuidados da prevenção e qualquer sinal de alerta, como o doutor falou, procure ajuda para você identificar e aquela questão, quanto antes começar o tratamento, mais chances de cura também. Agora eu volto aí para o estúdio em Cascavel.